Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Além das Sessões, o seu podcast quinzenalmente aqui no YouTube e no Spotify. Você aqui é o nosso convidado e hoje temos um episódio para lá de especial. Esse é o último podcast de 2025 e é claro que eu quis trazer aqui uma programação especial para vocês, para que a gente possa ir se lembrar, se conectar dos episódios e convidados especiais que já passaram por aqui. Vamos comigo nessa jornada? Mas antes de tudo, peço aí para vocês que não estão inscritos no canal, que ainda não nos seguem nas redes sociais, que vão lá, curtam esse episódio, compartilhe com aquela pessoa que precisa se alimentar, se regar de conhecimento sobre saúde mental, bem-estar, autocuidado, que com certeza você vai estar fazendo uma diferença significativa na vida dessas pessoas. Mas antes da gente mergulhar nessa retrospectiva, eu queria trazer um pouco a história do Além das Sessões. O Além das Sessões foi um projeto idealizado por mim, eu, Andressa Carneiro. Eu sou psicóloga há 10 anos e ao longo aí da minha jornada já passei por áreas de direitos humanos, saúde mental, saúde organizacional, saúde do trabalhador. E nessa jornada eu observei alguns fatores que me traziam ali alguns incômodos, que é justamente as informações distorcidas e erradas sobre saúde mental. E pensando em levar conteúdo de uma forma humana, empática, com a base científica, eu desenvolvi ali e nasceu o Além das Sessões. Quem aqui acompanha desde 2024 sabe que tudo começou ali no finalzinho de 2024, quando eu visitei um estúdio de podcast e ali eu me descobri. Levei meus amigos, meus colegas, pessoas talentosíssimas que iniciaram comigo ali o podcast. Inclusive, se você rolar aí a barrinha quem está no YouTube, lá embaixo vai encontrar todos esses episódios que foram gravados em 2024. E em 2025 eu já pensei em algo diferente. Já pensei em trazer algo que, de fato, remetesse o objetivo do podcast e do Além das Sessões, que é levar conhecimento para além das sessões de terapia, para fazer com que você aí do outro lado continue a semana se nutrindo de conhecimento, de informação, de conteúdo que agregue o seu processo terapêutico ou não, se você está buscando aí, está amadurecendo a ideia de elevar a sua saúde mental. Então, o podcast Além das Sessões é um conteúdo que agrada aí a todos e você aqui é muito bem-vindo. Inclusive, se você aí do outro lado tem aí alguma sugestão de temas, gostaria de ver algo específico aqui no podcast Além das Sessões, esse é o momento, tá? Aproveita aí, já joga aqui nos comentários qual tema você quer, quem você gostaria de ver aqui no podcast, porque muitas vezes vocês também me indicam, tá? Eu recebo muita indicação de convidados lá no Instagram e pessoas que topam, que participam, que engajam conosco nessa caminhada e que fazem toda a diferença quando se traz conhecimento, quando eleva a sua saúde mental, sua autoestima e promove aí, né? Saúde mental acima de tudo. Então, se você aí gostaria de ver algum tema específico, comenta aqui, tá bom? Então, lá em 2024, nasceu Além das Sessões, mas ainda não exatamente como, de fato, eu sentia ali a vontade, o desejo. Então, veio 2025. E agora? O que fazer? Peguei um contato do nosso videomaker e falei: Caio, vamos aqui ver, olha esse cenário, vê se cabe, vê se encaixa bem ali na minha ideia, na minha proposta, você topa? E imediatamente Caio topou e a gente, assim, recomeçou Além das Sessões, que ali veio no mês de março. Então, março, pós-festas, pós-carnaval, onde realmente o ano começa, a gente voltou com tudo e voltamos com episódios quinzenais. E isso fez com que a gente pudesse conhecer aí novos convidados, pessoas incríveis. Iniciamos ali
Não sei aí se você está aqui desde o início, mas o tema foi Vida Financeira e Saúde Mental, com o Júlio Faustino, onde ele trouxe informações importantes nessa área aí da saúde financeira. Mente saudável e finanças equilibradas. E nesse episódio, onde o Júlio Faustino trouxe dados e informações importantes sobre mente saudável e finanças organizadas. Se você não assistiu, eu aconselho que você assista, principalmente se a sua saúde financeira ela esteja aí precisando de um cuidado, de uma melhoria, se precisa de uma organização, afinal a gente não tem como falar de saúde mental sem mencionar como é que está a nossa vida no todo, principalmente a saúde financeira. Afinal, a saúde financeira, ela é capaz de nos adoecer emocionalmente e fazer com que a gente desencadeie crises de ansiedade, de depressão, de desânimo, ou pode nos elevar para um grau de euforia, de gasto extremo. Então, se você aí sente que a vida financeira ela precisa de um olhar, vem assistir o podcast Além das Sessões. E tem mais, o Júlio hoje ele também é apresentador do podcast. Então, lá nesse episódio você tem acesso ao canal do Júlio, onde ele traz o podcast Que Dinheiro Não É Tudo. E lá também ele compartilha muitas informações e muito conhecimento sobre saúde financeira, para auxiliar e desenvolver a saúde financeira de todos nós. Alguns comentários aqui desse episódio. Conteúdo extremamente importante. Estipulando metas reais, a gente fica mais leves, ótimas dicas. E sempre, gente, tem comentário lá no Instagram também do Além das Sessões. Então, se você não segue, @Além das Sessões, temos lá cortes imperdíveis de todos os episódios do Além das Sessões. Então, confira. Logo em seguida, a gente teve aí um episódio com o Eduardo Campos, que trouxe a inteligência artificial. Sabia vocês que a inteligência artificial, ela pode nos ajudar com a nossa saúde mental? Eu sei que muitas vezes a gente cria ali barreiras, receios, medos. Mas cada vez mais a tecnologia ela vai avançando e isso vai desenvolvendo novas formas de aprendizado, de crescimento. No entanto, como é que a gente pode conciliar inteligência artificial e saúde mental? Nesse episódio, o Eduardo Campos ele conta que a inteligência artificial não é tão inteligente assim. E isso vai depender de como nós, humanos, vamos manejar tudo isso. Vamos nos preparar para encontrar ali ferramentas e desenvolver estratégias também para o nosso bem-estar e a nossa saúde mental. Então, é um episódio que fala sobre ciência, sobre ética, sobre autocuidado e, principalmente, um alerta importante de que inteligência artificial, ChatGPT, não é terapia e não deve ser usado como um fator terapêutico na sua vida. Então, o ChatGPT ele vai estar ali para te auxiliar, para te organizar em alguns momentos, para trazer respostas, mas não substitui um processo terapêutico, ok? Assista o episódio com Eduardo Campos, que com certeza você vai se interessar pelo tema. Você dorme bem? Esse foi um episódio gravado com a doutora Ana Paula Nunes, aqui no Além das Sessões. E esse episódio trouxe recortes, estratégias, informações importantes para a sua saúde física, mental e a saúde do seu sono. Você sabia que 60% dos brasileiros dormem mal? Pois é, estamos dormindo cada vez mais pior. E isso vai trazer impactos significativos na sua saúde mental. Por quê? Porque quando a gente não dorme bem,
O nosso cérebro, ele não realiza ali o processo que nos ajuda na autorregulação emocional, na consolidação da memória e logo vai afetar o nosso humor, a nossa autoestima, podendo fazer com que desencadeie mais ansiedade e mais baixas de humor. O sono, ele se torna extremamente importante e funcional na nossa vida. A doutora Ana Paula, ela trouxe estratégias importantes para desenvolver o sono e melhorar a sua qualidade do dormir. Então, muitas pessoas trouxeram também, que era um tema super importante, que sofrem de insônia, que passam noites muitas vezes acordadas, às vezes existem profissionais que têm questões com sono por conta de plantões, por conta de horários de trabalho e que muitas vezes não conseguem dormir ali ao longo do dia e se sentem prejudicados fisicamente e emocionalmente. Então, algumas estratégias elas são aliadas nesse processo, pensando sempre no seu bem-estar e na sua qualidade de vida. Venha conferir esse episódio aqui com a gente também, tá certo? Vamos para o próximo episódio. Quando é que eu devo procurar um psiquiatra? Você aí já teve essa dúvida? Aqui no Além das Sessões estivemos com o Dr. Davi e ele desmistificou muitas informações, mitos, tabus relacionados à busca de um profissional de saúde mental, um médico especializado em psiquiatria. E ele trouxe aí algumas informações importantes para quem tem ainda esse receio, esse tabu, esse lugar de que todo medicamento vicia, que eu não quero tomar o medicamento porque o medicamento ele vai alterar toda a minha funcionalidade. Então, quando exatamente é o momento de se buscar o uso do medicamento? Então, esse episódio está disponível também aqui na plataforma. Alguns comentários importantes. Amei esse vídeo. Tava precisando ouvir tudo isso. Vídeos super necessários nos dias de hoje. E é por isso que o Além das Sessões, ele está aqui para agregar conhecimento e levar informações aí para vocês que buscam, que se interessam, que se engajam nesse tema relacionado à saúde mental. E ainda no papo de desmistificar, recebi aqui a doutora Camila Seixas, ela que é psicóloga, ela é doutora em saúde mental e falamos sobre processo terapêutico, o que é uma psicoterapia, o que é o processo terapêutico, como funciona, explicando exatamente o passo a passo, principalmente para quem ainda nunca viveu um processo terapêutico, nunca teve esse momento, tem uma curiosidade, mas tem um receio de fazer porque não sabe exatamente como funciona. Então, a doutora Camila Seixas, ela trouxe aqui algumas informações necessárias, linkando também com a importância de uma prática baseada em evidências, onde o profissional de psicologia, junto ali com o seu paciente, vai trilhar metas objetivas, claras, para alcançar ao longo do processo terapêutico. Então, assista aí se você precisa ou sente aí que é o momento de iniciar o processo terapêutico, né? Recomeçar, se reconectar com você, procurar aí o seu autocuidado, procurar aí o autoconhecimento. Afinal, cada vez mais que a gente se conhece, a gente melhora a relação que a gente tem com a gente. No mês de maio, passamos aí pelos mês das mães. E nesse mês de maio eu quis celebrar de um modo diferente. Convidei primeiro a psicóloga Rafaela Lira, falando sobre a maternidade e os desafios invisíveis ao longo da maternidade. Ela trouxe aqui conteúdos que vão trilhar nessa vida, né, de maternidade, do crescimento da mulher e também o lado da invisibilidade, porque a mulher, quando ela se torna mãe, ela passa por uma dificuldade em relação à sua própria identidade, porque ali não é mais aquela pessoa, é uma pessoa que tem
uma criança que tem uma nova estrutura de vida, que tem novos acontecimentos, e como tudo muda ao longo da gestação. E essa reconexão, ela é extremamente importante. E aí a gente teve também, no mês de maio, a Larissa Feitosa, que trouxe também o aspecto do cuidar de si para cuidar do outro. Afinal, quando a gente cuida da gente, quando a gente olha pra gente, a vida ela fica mais leve. Por quê? Porque o autocuidado, ele faz com que a gente tenha um olhar amadurecido para as outras coisas à nossa volta. A minha casa, ela só vai estar bem se eu estou bem comigo. A minha família, ela vai estar bem se eu estiver bem comigo. E assim a gente vai crescendo, trilhando, desenvolvendo, amadurecendo. Mas para a gente estar bem de fato com a gente precisa parar, nos conhecer, nos aceitar, nos amar. E eu sei que muitas vezes é difícil. Temos muitas demandas. Vivemos cansados, exaustos, preocupados demais com muitas coisas. A gente quer dar conta de tudo. Me diga aí se você é essa pessoa. E quando a gente entra nesse ciclo, vamos chamar de ciclo, que muitas vezes é aquele ciclo viciante, a gente esquece, a gente se perde e a gente acaba perdendo também muitas pessoas em nossas voltas. Então, cuidar da gente é um ato de coragem. Mas quando a gente cuida da gente, a gente também cuida ali do outro. Então, cuide de si mesmo, para então desenvolver aí o cuidar do outro. E esse episódio foi um episódio gravado com a Larissa Feitosa. Seguindo mais adiante, recebi aqui uma atleta e uma influencer, a Mara Castro. Mara, ela tem uma história incrível, onde desde criança ela passou por um processo de superação, de dor. Mara, ela tem o vitiligo e desde então ela luta com a sua autoestima, buscando a sua beleza interior, a sua beleza exterior, se sentir bem consigo mesma. E ela trouxe que através do esporte, através da corrida, ela conseguiu melhorar os seus hábitos de vida e assim vencer uma depressão. Então é um episódio que traz inspiração, que traz força, que traz beleza, que traz autocuidado e traz sonhos também. Inclusive nesse episódio, conversando com a Mara ela estava para fazer a meia maratona de Salvador. E a Mara, ela fez a meia maratona. E ela só não fez uma vez, ela já fez 2 vezes meia maratona. E breve ela vai estar fazendo muitas outras. Mara, você é uma querida e com certeza você vai longe, tá bom? Você se compara muito por aí? A Paula Lima, ela trouxe um tema importante aqui no podcast. E a gente sabe que as comparações fazem parte do nosso processo de vida. Mas como a gente pode deixar de se medir ali com a régua daquele outro? Isso é possível? Bem, aí é onde entra o autoconhecimento, a importância de conhecer a si mesmo. A Paula, ela é coautora de um livro falando sobre saúde mental e o livro dela, o capítulo escrito por ela, é justamente o paradoxo da comparação. Eu vou deixar todos os links do Instagram de todos os convidados aqui nesse episódio, aqui na descrição desse vídeo, para que você aí possa se conectar com todos esses convidados e de repente formar uma rede de contato na sua vida. Afinal, ninguém é tão bom sozinho. No mês de junho, para a Júlia, a gente teve também um tema importante aqui no podcast, falando sobre o transtorno afetivo sazonal. Você já ouviu? O TAS, como é conhecido, ele não é tão conhecido aqui no Brasil, mas é um transtorno que afeta justamente na época mais fria do ano, onde o inverno ele traz alteração de humor devido a uma mudança significativa de rotina.
E nesse episódio, a Ídila Costa compartilhou com a gente muito conteúdo e muita informação a respeito do TAS. Então, confira esse episódio, principalmente se você conhece alguém que mora em uma região que é muito fria, que passa aí por alterações de humor, ou percebe-se que há uma mudança significativa no humor quando está frio demais, quando está calor demais, porque talvez seja um conhecimento que salva vidas. Então, se você aí se interessou por esse tema, procura aqui embaixo o episódio Quando o Inverno Chega Dentro da Gente. Projetos que inspiram e salvam vidas. Você já ouviu falar do Quilômetros pela Vida? O Quilômetros pela Vida é um projeto idealizado pelo Vini Murta. Ele que lá em Belo Horizonte criou o projeto para trazer transformação na vida de muita gente. E o Vini Murta, ele desenvolveu Quilômetros para a Vida para ajudar outras pessoas a também desenvolverem a saúde mental, a pensarem em não desistir e seguir em frente. Então é um projeto que acontece em vários lugares do Brasil e também no exterior. Siga Quilômetros pela Vida nas redes sociais e se você for aqui de Salvador, no meu perfil do Instagram sempre vai ter informação, porque eu, junto com a Anabela e outros colaboradores, estamos sempre compartilhando informações para alcançar um público significativo de pessoas que buscam ali a atividade física como uma forma de melhorar a sua relação com a sua saúde mental. Então, Projetos que Inspiram e Salvam Vidas foi gravado com a Anabela Guimarães e uma participação especial do Vini Murta, onde lá de Minas Gerais mandou um vídeo muito especial para a gente e com certeza estamos aí juntos transformando muitas vidas. Então, se você aí não assistiu, confira também esse episódio que está disponível aqui no canal do YouTube. Entre o amor e a dependência emocional. Esse tema foi um tema dialogado com a Amanda Bahia. Ela que é psicóloga, compartilhou aqui vários conteúdos sobre saúde mental, sobre relacionamento amoroso, sobre como a psicoterapia ela é transformadora, ela ajuda, ela reestrutura também muitas relações e faz também com que a gente aprenda a se impor, a se posicionar de uma forma assertiva, humana, porque antes de entrarmos em qualquer relação, a relação conosco tem que estar saudável, tem que estar amorosa, tem que se sentir bem com a gente. Então, a Amanda Bahia, ela trouxe muitos conteúdos e se você aí está enfrentando algum desafio amoroso, se você aí está buscando se conectar com você mesma, quer entender, o que é dependência emocional, como eu trato a dependência emocional, é amor mesmo, ele me disse isso, será que me ama? Assista esse episódio, combinado? Então assista, dê o seu like, comente, compartilhe. São episódios que trazem muito conteúdo e eu quero trazer aqui nesse episódio especial justamente para a gente refrescar um pouco a memória, porque às vezes ao longo do ano a gente vai se perdendo, tá? Hoje mesmo quando eu estava preparando eu pensei, meu Deus, foram 20 episódios 20 episódios em 2025, 21 com esse de hoje. Então, foram muitos episódios e relembrar, resgatar, pensar em cada pessoa que sentou aqui comigo, que conversou, pessoas que muitas vezes não tinham habilidade com a câmera, com o espaço, com o microfone, que muitas vezes a gente entende, né, que é realmente complicado a exposição, o medo de errar, o medo de falar alguma coisa ali que não encaixa muito bem. Então, foi um ano que eu pude viver e conhecer muita gente. Então, você aí que está nos assistindo, que está me assistindo nesse momento, dá uma olhada, dá uma conferida, me siga nas redes sociais e se inscreva aqui no canal. Então, em setembro, tivemos um episódio especial falando sobre o Setembro Amarelo.
onde eu recebi aqui a Fabiana e a gente falou sobre tabus, prevenções relacionadas à saúde mental. A Fabiana Gouveia, ela que é psicóloga e é especialista em suicidologia, compartilhou aqui com informações a partir da prática baseada em evidências, o que funciona, o que não funciona, deu muitas estratégias de locais, de como pedir ajuda, de como buscar ajuda em caso de pensamento, de ideação ao suicídio, ou se a gente tem algum familiar, se a gente tem alguém muito próximo da gente que passa por algum processo, ou até mesmo as pessoas enlutadas, que perderam um ente querido, perderam alguém muito próximo para o suicídio. Então, é um episódio que traz uma temática importante, não só no mês de setembro, e sim o ano todo. E por que não só mês de setembro? A campanha Setembro Amarelo é uma campanha que dá visibilidade à causa. Mas não adianta a gente falar só sobre saúde mental, sobre suicídio em 30 dias. Concorda comigo? Afinal, a gente tem o ano todo. São 12 meses. E 12 meses, muitas vezes, que passam aí, né? Com sofrimento, com circunstâncias, com desafios. Então, não vamos resumir a nossa saúde mental apenas no mês de setembro ou no mês de janeiro, né? A campanha Janeiro Branco. Temos aí um ano inteiro. E esse episódio é para além do mês de setembro. Então, conhecimento que precisa ser levado para todo o ano. E tivemos também ali no mês de agosto um episódio especial Dia do Psicólogo, onde eu convidei o Diogo, ele que é psicólogo da terapia cognitivo-comportamental, das terapias contextuais, da ACT, da terapia de aceitação e compromisso, para fazer um episódio especial neste Dia do Psicólogo, para você aí, colega psicólogo, que está à frente, que está na clínica, que está na empresa, que está nos hospitais, que está no esporte, que é uma profissão que muitas vezes requer ali o autossacrifício, que precisa ter esse olhar cuidadoso, humano, empático, mas que também não deve nos negligenciar. Então, eu e Diogo, a gente trouxe trocas aqui riquíssimas. Então, não assista apenas se for dia do psicólogo, assista a qualquer momento. Vá lá, comente, compartilhe, faça parte dessa comunidade que só tem a acrescentar, só tem a agregar. E aí a gente segue falando sobre toque, sinais, tratamento e impacto nas relações, onde a Emanuele, ela falou e ela trouxe informações importantes sobre os sintomas, os sinais e principalmente os impactos que um paciente com transtorno obsessivo compulsivo pode trazer, pode desenvolver ali numa família. E esse sofrimento, ele acaba impactando o bem-estar de todos à sua volta. Então, a Emanuele, ela trouxe de uma forma, com técnicas, com conceitos, e de uma forma compreensiva, humana, empática. Afinal, você aí vai estar conosco nessa caminhada, precisa de conteúdo e conhecimentos que agregam no seu bem-estar e na sua qualidade de vida. Alguns comentários. Acho que um dos sintomas mais horríveis são os pensamentos intrusivos. Pensamento intrusivo é aquele pensamento que vem como uma flecha. E muitas vezes são pensamentos que geram ruminação. E esses pensamentos, eles são aleatórios. Afinal, nosso cérebro, nossos pensamentos são terra ali sem lei. E esses pensamentos, eles podem vir de modos catastróficos, podem vir de modos abusivos, com conteúdos que não são agradáveis. E são pensamentos que carregam muita dor e muito sofrimento. Então, é um episódio que traz muito conteúdo e muito conhecimento relacionado ao toque. E seguindo aqui os episódios além da sessão, temos um episódio falando aí sobre o impacto da comunicação visual nas emoções. Como você
assiste aí do outro lado, você entende que esse processo ele carrega imagens, sensações, emoções, e tudo isso desperta em você sentimentos e emoções. E nesse episódio, o Caio Bonfim, ele trouxe muita informação para quem está lá do outro lado da tela entender o funcionamento da importância da imagem, o impacto do visual e da comunicação que eleva ao marketing, que aumenta muitas vezes a audiência, que aumenta as vendas e engajam em muitas áreas da vida. Então, venha com a gente aprender esses impactos, de repente você se interesse e desenvolva também, se engaje nessa área da importância do visual para as nossas próprias emoções. E se você é aquela pessoa que se emociona muito assistindo uma propaganda de margarina, venha entender também, porque a gente tem um pouquinho de tudo aqui nesse podcast. A gente fala sobre saúde mental de uma forma leve, humana e empática, para que seja aí de acessível conhecimento para todos nós. Qual foi a última vez que você se desafiou? Qual foi a última vez que você estabeleceu uma meta desafiadora na sua vida? Esse foi um dos papos mais interessantes aqui do Além das Sessões, onde o Rafael Bandeira, ele que é ultramaratonista, nos contou aí a importância dos desafios e de como a saúde mental ela precisa estar muito bem alinhada nesse propósito de vida. E esse episódio é um episódio disponível aqui no Além das Sessões, onde fala sobre movimento, corpo e autorregulação emocional. Lá nesse episódio, o Rafael ele estava para realizar a ultramaratona de 100 quilômetros. E eu acompanhei, através das redes sociais, todo esse processo. Então, venha conferir o episódio aqui com a gente e confira também nossas redes sociais, conheça o trabalho de cada um dos nossos convidados. O Rafael ele tem um projeto onde ele esconde tênis pela cidade de Salvador, e tênis que muitas vezes agregam e acrescentam na vida daquela pessoa que muitas vezes não tem a oportunidade de ter um tênis legal para corrida, que não consegue desenvolver uma atividade física por falta de um tênis, e isso ajuda muita gente, tá bom? O episódio está disponível aqui no YouTube e também no Spotify. E se você aí nos acompanha, sabe que temos aqui no Além das Sessões parceiros incríveis. Biscoitos amanteigados sabor de vó, que sempre está aqui deliciando o nosso papo, sempre está aqui conosco no Além das Sessões desde o início. São biscoitos amanteigados, saborizados e personalizados. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os contatos dos biscoitos sabor de vó amanteigados. Faça sua encomenda, porque esse aqui já estão garantidos, tá? Você aí já garantiu o look para as festas de finais de ano, Natal e Ano Novo, para os presentes dos familiares? A Stock Prime é uma loja de vestuário feminino que sempre tem looks incríveis com estilo, elegância e conforto para você e para você também presentear alguém aí que você ama muito. Aqui no Além das Sessões você tem o cupom Estoque 10, então entre em contato no link que está disponível aqui na descrição e faça as suas encomendas. Você pode visitar a loja ou também receber a loja de um modo virtual aí na sua residência. Entrega para todo o Brasil. Você conhece a campanha Outubro Rosa? A campanha Outubro Rosa, ela vem aí dedicada a nós mulheres para a prevenção e o cuidado com a nossa mama. E nesse episódio da Além das Sessões eu recebi aqui a Kelly Leal, ela que é psicóloga hospitalar e oncológica, trazendo aí informações importantes na prática do autocuidado. Esse episódio está disponível aqui no Além das Sessões com um tema importante e necessário para todas nós mulheres e também para os homens, principalmente porque logo em seguida vem o Novembro Azul, que é um mês aí de conscientização ao câncer de próstata. Então, você aí que está buscando informação, conhecimento,
se conectar com a sua saúde mental de uma forma humana, leve, significativa, aqui no Além das Sessões você é muito bem recebido. Repetir ou reconstruir. Aqui no Além das Sessões a gente recebeu o Marconi Costa. Ele que é psicólogo, terapeuta cognitivo-comportamental e terapeuta do esquema, onde falamos sobre os padrões nos relacionamentos e a importância do autoconhecimento na busca desse amor real, desse amor saudável, onde muitas vezes perpassa ali pelas nossas crenças, pelos padrões que a gente vai repetindo ao longo da vida. E o Marconi ele trouxe estratégias importantes para buscarmos as relações saudáveis que a gente tanto quer. Então confira esse episódio que está disponível aqui no YouTube e no Spotify. Marconi, você é um querido, tá bom? E esse episódio está muito especial. Aqui no Além das Sessões temos muitos ouvintes que são estudantes de psicologia, que estão na sua formação acadêmica. E é claro que não poderia faltar um episódio especial para você aí que está formando, para você aí que está graduando em psicologia. E esse episódio eu recebi o Paulo César, que falamos justamente sobre os desafios, as dores e as delícias de uma graduação em psicologia, de como a gente pode buscar um equilíbrio emocional para enfrentar todos esses desafios. Foi o último episódio gravado aqui no Além das Sessões e que você pode assistir, comentar, compartilhar e aproveito aí para te convidar a nos acompanhar nas redes sociais. Então, o meu Instagram é o andressacarneiro.pice e do Além das Sessões é @além das sessões. Esse episódio do Além das Sessões foi um episódio diferenciado, um episódio que eu pude aqui reviver cada um dos episódios gravados, lembrar da participação de cada convidado especial aqui no Além das Sessões. Afinal, esse podcast ele não seria nada se não fossem vocês aí, nossos ouvintes do outro lado, a participação dos nossos convidados, os nossos parceiros, o nosso videomaker que está aqui do outro lado. E com certeza só tem a crescer, a acrescentar e que 2026 seja um ano de muito mais conteúdo, conhecimento de forma leve, humana, empática e acessível. Conto com você aí nesse ano de 2026, então cola na gente que você aí vai crescer emocionalmente, que você aí vai se desenvolver e vai alcançar a sua saúde mental com dignidade. Conta aqui pra gente nos comentários qual foi o seu melhor episódio, qual foi o seu top 5 aqui, porque eu não consigo fazer essa distinção. Para mim, todos tiveram um grau aí de especialidade, de cuidado, de carinho. Cada convidado aqui foi muito bem recebido. É difícil fazer essa lista, mas você que está do outro lado, qual tema você mais curtiu aqui no Além das Sessões? E assim chegamos ao final de mais um episódio do Além das Sessões. A temporada de 2025 chegou ao fim e como vocês já conhecem, se inscrevam, participe das nossas redes sociais e vamos juntos iniciar um 2026 com muita saúde, saúde física, saúde emocional, com muito conhecimento, com muita sensação de paz, de prazer e muita qualidade de vida. Aqui no Além das Sessões você vai poder desfrutar desses e muitos outros conteúdos. Então fica com a gente. E aí um Feliz Natal, um ótimo ano novo para vocês e até breve. Um abraço!